E começou. Boa tarde. Oi, Jeff. Saudades. Oi, Mila. Ruben. Boa tarde para quem tá chegando aí. Tá dando para ouvir? Para todas as três pessoas que estão aí. Olá, que tal? Dá para ouvir, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, fechou. Bom, tô só esperando o Kleber entrar pra eu chamar ele. E a gente começa a quarta live. Cadê? Ei, chegou. Chegou o disco voador. Kleber. Oi, queridão. E aí, Marcinho, tudo bom? Tudo bem, eu sei. Tô joia. Tá bem, tudo bem. E tu? Ah, que bom. Tô ótimo. Dei uma fugida aqui da cidade, vim dar uma mergulhada na natureza, sabe? Pegar um solzinho. Onde é que tu estás? É São Francisco Xavier, a Que legal. casa de um, de um casal amigo da Estela que virou minhas amigas também. Ah, que bom que tu topou. Agradeço já, desde já. Para quem chegou, todas as quatro pessoas que chegaram aí. Ah, sei lá, envia para alguém que acha que vai se interessar por esse papo. Eu estava bem ansioso para se o Kleber ia topar ou não esse papo, mas ele é um fofo, então eu tenho quase certeza que ele ia topar. Bom, a gente está na quarta live, a gente e eu, né? Eu falo a gente, parece que tem uma equipe, super equipe, né? Tipo, eu tô na quarta live e eu decidi fazer essas lives porque eu tava ainda tô com uma inquietação que é falar sobre o processo de criação, né? Principalmente em dança. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo que não é só sobre dança, sobre o fazer de dança, né? Tem bem mais elementos, é tudo permeado por bem mais coisas, né? Então, essa é a quarta, e ainda bem que o Kleber topou. Eu já vou falar quem eu sou e vou falar por que eu chamei o Kleber, para a gente já começar, e aí depois ele se apresenta. Em 2007, eu assisti o trabalho do Kleber, Negro de Estimação, que foi um soco no estômago, ao mesmo tempo que foi um super gatilho para eu descobrir que eu queria fazer arte na minha vida, assim, sabe? Óbvio, eu não é que eu assisti e falei, nossa, eu vou fazer arte, mas assim, foi tipo, caramba, é possível tocar as pessoas através do que ele está fazendo, sabe? As questões que ele está trazendo, por mais que minha visão de arte ou os signos que eu trazia, que a dança dele, a cena dele me trazia não fosse totalmente concebidas na minha cabeça, não fosse maduras, isso me trouxe um puta, nossa, que incrível que dá para fazer as pessoas pensarem, dá para trazer questões muito sérias e tocar as pessoas através de arte, sabe? Foi a primeira vez que eu sentei na cadeira de um teatro e foi muito, muito, muito foda. Eu agradeço demais, assim, por esse momento, né? Foi a primeira vez que eu imaginei que podia ser, não que eu imaginei, mas a primeira vez que eu notei nitidamente que alguém poderia ser tocado através da arte, sabe?
Então isso fez muita diferença no meu desejo de me tornar artista, bailarina, enfim. Obrigado, Kleber, por esse momento e pela sua arte, de verdade, assim, e por ter topado. Ô, Marquinhos. Não, eu fico muito feliz, cara, de ouvir isso, né? Assim, é incrível para um artista saber que o trabalho dele tocou o trabalho de outro, né? Tocou outras pessoas, né? Enfim, quando eu te reencontrei aí em 2019, que você me contou essa história, né? Que você foi rever o espetáculo agora em 2019. E eu não, eu sabia, via você dançando lá no início da sua carreira lá no Recife, mas a gente não tinha amizade, não nos conhecia Sim, diretamente, né? E aí te reencontrar em 2019 agora, quando você me contou isso, foi muito especial, cara. Quem agradece, na verdade, sou eu. Eu que agradeço poder, nesse momento, poder trocar contigo a partir dessa história, né? Dessa história nossa, assim. Isso é muito sim. bonito. Eu fico feliz de poder estar aqui conversando contigo e, enfim, da gente ter, de 2019 para cá, construído aí esses afetos. Maravilhoso. Que bom. Aí deixa eu dar só um recado. Quem quiser fazer pergunta, é bom. Eu sei que dá para comentar aqui e tal, mas quando quer fazer pergunta, é bom clicar na interrogaçãozinha, porque dá para a gente clicar na pergunta, sabe? Quando tá falando no chat, às vezes passa e você não vê mais e tipo passa batido, sabe? Ficar voltando. E no celular às vezes é complicado. Enfim. E é isso. Quer se apresentar um pouquinho, Kleber? Posso me apresentar. Eu sou Kleber, sou um artista da dança e do teatro, assim. Minha trajetória começa em Pernambuco, né? Eu sou pernambucano, mas estou morando em São Paulo há 10 anos. E aí agora eu estou produzindo mais nessa região. E, enfim, minha trajetória começa. Eu sou pernambucano, mas sou do interior de Pernambuco, né? Então, eu nasci em Caruaru e minhas primeiras referências de teatro e dança são do interior do estado, das cidades que eu morei ali, Palmares, Caruaru. Depois eu migrei para outras cidades, fui morar com a minha família no Pará. Depois retornei para Caruaru e depois é que eu fui para o Recife. E aí o Recife é onde é o meu maior percurso assim de trajetória artística e depois do Recife eu vim morar aqui em São Paulo. Então, esses são os lugares que eu trabalho, né, que eu Tu tá em habito, São assim. Paulo agora ou tu tá no Rio? Tá em São Paulo agora. Estou em São Paulo. Eu estou fazendo doutorado na UERJ, na Universidade Estadual do Rio, mas eu não morei, não mudei para lá, né? Aham. No primeiro ano do doutorado, eu estava indo presencialmente, quando a gente podia ainda presencialmente fazer as coisas. Então, em 2019, eu fiquei indo presencialmente, cursar as disciplinas e tal. E depois, né, agora, esse percurso mais final agora do doutorado tem sido tudo online, né? Então, eu Sim, permaneço em São Paulo. maravilhoso. Outra coisa que eu ia perguntar. Esqueci agora, eu ia perguntar outra coisa. Bom, Mas eu acho é, que é isso, né? Para apresentação, acho que é um pouco dizer esses lugares aí, mas especificamente eu trabalho com teatro e com dança. sim, maravilhoso. Não, é muito louco o live, porque é um bate-papo mesmo, assim. Por mais que eu mandei o roteiro pro Kleber, eu meio que esquematizei um roteiro, mas é uma conversa, então geralmente a gente faz uma questão, um tópico, e isso vira tipo uma bola de neve, assim. Isso é maravilhoso, sabe? O bom desse lugar é tipo fazer arte também, né? O lugar da não segurança. Tipo, tem um roteiro, mas, meu, se jogar para conversar e se expondo, expor as ideias e ser atravessado também. Eu acho isso maravilhoso, que a gente nunca sabe onde vai dar, né? As conversas. Sim. Então, Isso é o que é mais bacana, eu né? vou. Isso é massa. Sim. Maravilhoso, então. Eu vou. Eu já vou para a primeira tópico que a gente. Eu delimitei e mandei para você, que Bora. é. Bom, de onde partiu o desejo de criar Negro de Estimação e qual a diferença entre fazê-lo há 13 anos atrás e fazer hoje? De onde é que veio no sentido assim, pode ser mais prático, pode ser mais palpável, pode ser mais filosófico, pode ser de um desejo, enfim, pode ser o que você quiser, né?
Tá. Quando eu criei o Negro de Estimação, eu comecei a criar esse projeto, né, em 2006. E ele estreou em 2007. Mas o projeto começou em 2006. E quando eu fui fazer o Negro de Estimação, eu já tinha feito 2 trabalhos solos anteriores, que era o Para Meu Silêncio, que foi um trabalho que eu coreografei e dirigi, que o Kleber Cândido dançava. E depois eu fiz um outro trabalho solo, Ah, que foi o Clebinho. Jandir Clebinho, nosso amigo. E aí, o segundo foi o Jandira, que já era um trabalho em que eu estava em cena. Então, com esses trabalhos, Marcinho, eu estava já querendo falar sobre questões identitárias, né? Dessas questões das corporeidades, mas muito vinculada às identidades, assim, a construção das nossas identidades, essas identidades versando sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, né? Sobre como cada sujeito se entende no mundo. Então, essa já era a minha primeira inquietação. E aí o Jandira foi o trabalho que tocava nessas questões de gênero, assim, de uma maneira arquetípica, poética, mas vinha desse lugar. E aí o segundo trabalho, eu estava com muitas inquietações sobre essa questão da memória ancestral, da minha família, da minha relação como um homem negro no Recife, né, e um homem negro que trabalhava com tradição popular, mas que não tinha nascido na tradição popular. Então esse era um primeiro questionamento para mim. E aí como eu posso falar dessas outras subjetividades como um sujeito negro, como um homem negro? Então, esse foi o primeiro mote. E aí eu comecei a pesquisar materiais para poder fazer o trabalho. E aí Marcondes Uhum. Lima, que era um diretor e foi meu professor na universidade, e era um diretor com quem eu trabalhava, ele me apresentou o livro do Marcelino Freire, que foi Os Contos Negreiros. E Os Contos Negreiros, eu acho que traz exatamente esse lugar de discutir um pouco sobre esse sujeito, esse homem negro na sociedade, né? Porque ali no Recife nós tínhamos muito contato com tradições populares e na cena, pensando o palco, naquele momento, a gente via os trabalhos de danças populares, os maracatus, os afoxés, todos esses lugares que eu também frequentava, mas o trabalho cênico, né, o trabalho de palco, ele pouco falava sobre esse homem negro na sociedade, dentro desse contexto mais de, sei lá, vou discutir o racismo, vou discutir a violência sexual, vou discutir outras abordagens que estão vinculadas à vivência do sujeito negro, né? E aí, essa era a minha inquietação, né? Como eu posso desenvolver um trabalho também onde eu possa falar sobre essas outras camadas da minha formação que não só popular, que não só mostrar um trabalho pelo viés da tradição popular e que era um lugar que eu também não tinha total domínio, né? Eu era um frequentador, né? Um brincante dessa tradição, assim, não um brincador tradicional popular que nasceu lá. E aí, lendo os contos do Marcelino, eu fui me identificando, porque ali tem questões, muitos conflitos sociais, conflitos políticos e sociais, e também alguns subjetivos, né? Que eu via minha família, eu via meu pai, eu via minha mãe, eu via minha tia, eu me via, né? Porque a gente estava inserido nesses contextos também do racismo, e outros tantos. E aí eu resolvi montar o espetáculo. Então essa foi a primeira, essas inquietações foram os primeiros lugares, né? De tentar refletir é, essa perspectiva da tradição de outra forma, mas trazendo uma vivência subjetiva que tem a ver como cada homem negro se insere na sociedade, porque nós não somos iguais. Então, a minha experiência de negritude é uma, a experiência do meu companheiro aqui do lado é outra, da minha companheira é outra. E naquele contexto, em 2006, 2007, também tinha ali uma outra visibilidade dessa discussão, né? E aí esses foram os primeiros motivos. Aí eu montei uma equipe, montei o projeto, e o projeto estreou em 2007 e circulou de 2007 até 2019. Muitas, eu comecei a pensar também muitos projetos onde eu pudesse fazer com que aqueles assuntos que eu estivesse discutindo ali no espetáculo, eles chegassem no público. Então, assim, não era simplesmente a questão estética, sabe? Mas era também querer discutir aqueles assuntos com variados públicos. Porque eu estava circulando por muitos festivais de teatro, festivais de dança,
E depois eu comecei a dizer, nossa, mas eu quero ir para outros lugares também. Comecei a fazer projetos na periferia, comecei a fazer projetos e eu comecei a encontrar outros públicos. E comecei a encontrar também outros parceiros, né? Artistas negros que também estavam discutindo esteticamente essas questões. E aí o espetáculo ganhou uma outra potência. E aí o que eu percebo de diferente, quando você me pergunta hoje, né, 13 anos depois, agora já quase 15 anos, né, porque foi em 2019 a última temporada, o que é que eu percebi de diferente? Eu percebi que o espetáculo ele estava mais atualizado. Por quê? Porque existe uma visibilidade maior dessa discussão, né, no âmbito social. Então, a dimensão política do trabalho ficou maior do que naquela época. Se bem que naquela época, para mim, esse já era o principal mote. Mas a maior diferença foi perceber a plateia branca, que eu vou chamar branca, mas a plateia mais de um contexto elitizado ou de um contexto que não eram exatamente o público negro. Porque quando eu encontrava o público negro na plateia, automaticamente, por conta dessas histórias, eles se identificavam com aquele assunto, né? E com aqueles símbolos que eu estava mexendo ali. Mas essa plateia branca, não Inclusive, necessariamente. são Elas muitos, ficavam muitos, discutindo. muitos, muitos símbolos, né? Assim, é bizarro, porque eu lembro, meu, na minha cabeça ainda é muito nítido cada coisinha, sabe? Nem de agora, 2019, mas de quando eu assisti lá em 2007, assim, ficou muito gravado, sabe? Eu tenho muita noção de como era, assim, o cenário, os elementos que você usava, a boina, sabe? Tipo, a fisicalidade, sabe? Uma atenção que é muito específica de cada parte que você fazia, o monólogo falado que você fazia. Meu, era muito marcante para mim aquilo, sabe? Era muito novo. Óbvio, eu estava tendo meus primeiros contatos com arte, mas é muito. São muitos símbolos, sabe? Eu sinto que é muito legal você dizer que chega mais nas pessoas, porque acabou se legitimando mesmo esse assunto, sabe? Legitimando falar sobre isso, que é importante falar sobre isso. Sempre foi, mas acaba que a luta ela tá num nível de que as pessoas sentem vontade e precisam mais ainda falar sobre isso, sabe? Então, É não só a exatamente pessoa isso. que. Quando eu digo exato, quando eu falo dessa plateia elitizada, porque essa plateia por onde eu passava, ela ficava discutindo se eu era um bom bailarino ou não, se o trabalho era teatro ou dança, Nossa, discutindo tecnicamente o trabalho, o que era muito bacana também. Mas o que eu percebo é que hoje, essa outra plateia, ela se mostrou, por conta da visibilidade do assunto, se mostrou mais interessada em conversar, se mostrou mais interessada em dialogar com esses assuntos, com a negritude, eu acho que é essa tomada de consciência que é o que a gente está buscando, né? De fazer com que todo mundo se engaje numa luta antirracista e tudo mais. Enfim, então essa dinâmica política do trabalho, ela ganhou mais força agora e nesses últimos anos para cá, porque eu acho que é uma avançada histórica também, né? Assim, do contexto que a gente está vivendo. totalmente. Não, é muito. Não, é muito simbólico mesmo essa obra, sabe? É, eu fico pensando, às vezes, que, que isso também essa palavra ela tem rondado muito meu pensamento assim sobre vida mesmo, sobre arte, mas sobre tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, que precisam existir pessoas que legitimem outras, sabe? Legitimem a existência de outras pessoas, de outras existências, sabe? Porque fala abertamente o que esse maluco está fazendo é justamente ao contrário, inclusive fora Bolsonaro. Por quê? Porque ele faz totalmente ao contrário, ele legitima o extermínio, ele legitima separação, segmentação das coisas, sabe? Então, e muitas coisas mais podres ainda que ele faz. Mas eu tenho a impressão de que a gente está cada vez mais precisando de seja uma pessoa que legitime nossa existência, que seja
bom conversar com que aquela pessoa é, não é que precise, sabe? Não é que ela precise legitimar a minha existência para eu existir. A gente vai existir de qualquer jeito, todo mundo vai existir de qualquer jeito. Mas quando existe esse lugar da legitimação da existência da outra pessoa, os lugares de convívio, os papos, as áreas de conhecimento, elas ficam mais, não é confortável, mas elas ficam mais habitáveis, sabe assim? Tipo, é impossível você estar num lugar conversando com alguém ou em algum grupo se você não sente pertencente àquele lugar, sabe? Então, estar naquele lugar, no lugar de dor não é confortável, né? Então, eu sinto que cada vez mais tendo espetáculos ou escritos ou livros ou tudo que legitimem todos os tipos de existências, todas as formas de existências, tem sido cada vez mais importante para os grupos e para o indivíduo, sabe? Cada indivíduo, assim. Então, isso que você fez de trazer esse espetáculo em 2007, que é muito foda isso, para mim é uma forma de legitimar as existências e de trazer para a pauta esses assuntos, sabe? Independente de raça, de crença, de qualquer coisa, sabe? Sim, sim. É meio isso mesmo que você está falando, né? É a legitimação, é o reconhecimento dessas existências, porque essas existências que eram legitimadas e sempre foram legitimadas e contadas foram as existências hegemônicas brancas e a galera que detinha o poder, a elite e tudo mais. Então, Colonizador, né? misturar é de identificar outros lugares para depois também conviver, né? Sim, bem colonizador, né? O nosso Sim, processo demais. foi sempre bem colonizador, de fato. Maravilhoso. Acho que eu fico bem feliz com essas falas, assim, sabe? Porque vai se confirmando tudo que eu pensava sobre. E é muito doido, é bem pessoal isso que eu vou falar, que é tipo, quando quando eu assisti Negro de Estimação, existia alguma coisa ali que eu falava, meu, eu preciso de alguma forma, porque de alguma forma eu usei o útil e agradável. Eu sempre fui atleta, eu sempre mexi, eu sempre me movi, então eu quis virar bailarino porque eu encontrei, de alguma forma, no seu espetáculo, na arte que você fez, uma forma de falar alguma coisa para as pessoas, entendeu? Então, quando você vai falando desses símbolos, dessa luta e do que você queria trazer para a cena, que também entendo que já acrescentou demais nesses 15 anos, eu fico muito, muito feliz de saber que, caramba, realmente tinha alguma coisa ali, sabe? Tinha alguma coisa, tipo, me chamando para falar de questões, sabe? Não, no meu caso, falar sobre o racismo por causa do lugar de fala, etc. Mas é possível, é uma via de falar sobre coisas sérias, sabe? Sim. Eu acho que quando tu falas isso, para mim também me toca numa questão, né? Na questão da inquietação mesmo. Eu acho que a gente produz arte porque a gente fica inquieto por alguma questão e faz com que essa questão se transforme, né, em linguagem e tudo mais. Pela linguagem, se transforma em linguagem artística, né? Então, quando você fala que você identificou alguma coisa no trabalho que te tocou, né, mesmo que não seja o tema especificamente, né, o racismo, essa coisa, mas alguma coisa no trabalho mais subjetiva te tocou. Isso para mim é muito, eu fico muito, muito contente com isso, porque na verdade eu acho que em todos os trabalhos que eu desenvolvi e que eu desenvolvo, essa inquietação ela existe, né? Eu parto dessa inquietação para criar. Então, todos os trabalhos, independente do tema, independente do assunto, a minha intenção é sempre que esse trabalho se comunique com as plateias, que elas se comuniquem com algum tipo de... Esse é o Uhum, principal objetivo. sim. Então, acho que é um pouco a função da arte também, fazer com que a gente consiga dialogar, se comunicar com as pessoas a partir do repertório que elas têm também, né? Para também não ficar querendo impor que o resultado seja muito
específico, que ela tenha uma compreensão daquele jeito. Não, ela vai compreender a partir do que ela é, a partir do que ela tem. Por isso que eu quis que o espetáculo circulasse por muitos lugares, né? Então, a ideia de estar em muitos lugares, eu acho importante para passar por essas experiências, por esses conflitos e perceber o que é que cabe, o que é que não cabe, onde você quer estar, onde você não quer estar, com quem você quer conversar, com quem você não quer conversar. E não é uma ideia de segregação, é uma ideia de entender os espaços e a respeito, como que o respeito acontece nesse espaço, que a gente possa realmente ter um diálogo verdadeiro, né? Que não é um diálogo, né, que não existe assim tal. Mas Sim. acho que a inquietação é o que move a gente criar, né, Marcinho? Independente Uhum. do tema. Sim. Não, completamente, né? E essa coisa de você falar que as pessoas vão interpretar ou vão absorver o que elas têm de repertório, toda obra de arte é isso, né? Tipo, é muito, é ilusório a gente ficar achando a pessoa vai sentir isso quando assistir, quando vê essa cena, quando vê esse movimento, quando ouvir essa música, sabe? A gente pode, no máximo, dar indício de que, gostaria de casar isso, mas nunca, esse controle nunca vai existir, né? E outra coisa que é bem admirável do que você foi falando da trajetória desses 15 anos é você foi criando estrutura para essa pauta, para a negro de estimação se encaixar nessa estrutura, sabe? Porque estrutura é diferente de conjuntura, né? A gente vê muitas e muitas obras, sei lá, aprovando editais ou, enfim, projetos, uma verba X que dura um ano e depois acaba, sabe? Então, o que você fez de perdurar isso, sendo, sei lá, em workshops, em aulas, em alguma coisa, seja em circulação mesmo, é muito admirável, assim, sabe? E eu acho mérito seu e também o espetáculo ele é muito potente, né? Ele é muito foda, né? Eu acho muito isso, assim, sabe? Ele é muito potente. Eu não queria estender muito, eu falaria horas sobre isso, mas a última coisa que eu quero perguntar sobre negro de estimação é como era o seu que você criava a parte corporal. Eu sei que não, às vezes não é separado, né? Não tem agora eu fazer isso, geralmente é tudo junto, mas assim, coreograficamente, no que você se inspirava ou qual era o estado que você buscava, sabe? O estado, a fisicalidade que você buscava, sabe? De onde partia isso? Sim. Então, nesse trabalho especificamente, eu tenho uma formação em teatro também, né, Marcinho? Então, eu sempre estou ali pesquisando o corpo, né? Muito. Minha formação é bailarino de teatro, minha formação como bailarino e como ator, então sempre teve muito junta. Então, a minha pesquisa é sempre muito corporal, até porque eu tive a vida inteira um treinamento físico da dança, né? E aí eu trazia essa experiência de treinamento para o teatro e levava coisas do treinamento físico do teatro para a dança. Então essa interseção entre esses dois universos sempre me interessou. E nesse espetáculo, como tinha muita palavra, porque no solo anterior eu queria trabalhar com a palavra, mas eu trabalhei de outra forma, era um poema apenas, e aí a palavra ela foi sendo estudada, ela foi trabalhada como vocalidade, ela foi trabalhada como imagem, e eram contos. Aí eu falei, nossa, eu quero fazer uma interface direta com o teatro e pensar a atuação também. Então eu quero trabalhar com a palavra, quero trabalhar com esse lugar da atuação, né? Mesmo que seja uma atuação mais performática, porque eu pensava uma atuação mais dançada mesmo, né, mais fisicalizada. Então, o meu treinamento era todo em cima desse. Então, eu passava por treinamentos de corpo, né, de técnicas corporais que eu tinha ali na minha formação. E, em alguns momentos, eu ia pensando procedimentos para trabalhar com a palavra, para trabalhar com a voz, para trabalhar corpo e voz, corpo e texto. Então, o tempo inteiro o espetáculo foi sendo criado assim, né? Mas tudo partia muito do movimento, sempre. Nunca era a palavra pura. Então, sempre o movimento que me leva a trabalhar a palavra. Sempre o movimento que me leva a trabalhar a imagem.
E aí eu pensava esse espetáculo o tempo inteiro partiturado, né? Mas uma partitura livre, não uma partitura fechadinha, porque ele não é coreografado. Eu tenho um treinamento com improvisação, né, na minha experiência como bailarino, e aí eu fiquei pensando muito nisso, né, em trabalhar com uma memória corporal. E como o tema do trabalho, ele também estava ligado a essa questão das tradições populares, eu fiquei tentando encontrar no meu treinamento de corpo quais eram essas memórias de tradições populares afrodiaspóricas que eu tinha, né, minhas vivências com o maracatu, no carnaval, com afoxés, a minha vivência com o terreiro, o que vinha da minha família, o que era aquilo que eu fui pesquisar naquele momento, porque eu comecei a frequentar terreiros naquele momento, para entender mais sobre esses signos, sobre, né, para me fazer pertencente àquela tradição também, de alguma forma. Mas eu trazia isso para a sala de ensaio e buscava, ao invés de buscar reproduzir o gesto ou o movimento desses lugares que eu frequentava, eu buscava reconhecer isso no meu corpo dançando, através da busca de uma memória. E aí essa dança aparecia o tempo inteiro muito mais uma energia, né? Muito mais um estado, que é o que eu chamo, um estado de presença, onde esse movimento, conscientemente, ele vai sendo acionado, né? E é o que me levava a falar o texto, é o que me levava a produzir algum tipo de imagem, é o que me levava a produzir algum tipo de ação, né, física. Então era o tempo inteiro assim. Eu lia os textos e o meu trabalho de treinamento era exatamente partir do movimento para chegar no texto, chegar nas imagens. E poder dançar esse texto, vamos dizer assim, né? Era meio isso. Não sei se eu respondi, mas acho que Maravilhoso. Não, maravilhoso. Não, e isso de você falar que vinha tudo do movimento, eu acho surreal, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro que foi meu professor de literatura que levou a gente para assistir, né? Muito sagaz, né? Muito ligado que a gente precisava ouvir, ver aquelas coisas, sabe? Falar daquilo naquela época. Eu acho que ele, até hoje, ele é incrível nesse sentido, assim. Eu lembro que eu achava que eu ia ver, tipo, sabe, os contos negreiros contados, assim, literais, sabe? Tipo, e quando eu cheguei foi tipo, que isso, sabe? Muito, há muito uma legal. narração. Né? Eu trabalho com a narrativa direta, eu narro os textos. Uhum, Mas aí eu narro os textos a partir desses estádios de movimentação, né? É um pouco isso. Na verdade, não existe uma representação realista do conto, assim. Eu não vou fazendo o uhum, conto de uma maneira realista. Eu vou narrando ele a partir de uma performance que é física. uhum. Não, e os recortes super, super, assim, intuitivos e, sabe, sem cronologia, sabe, sem partitura mesmo, como é que eu posso dizer? Sem continuidade, eu achava incrível. Sem continuidade no sentido de, essa Tem cena, uma depois essa, continuidade. depois essa. Existe, Não, existe um roteiro, uma dramaturgia montada, não, né? totalmente. As O que cenas eu são falo é sem. movimentadas. O que eu achava incrível é tipo, acontece essa cena, acontece outra e volta pra essa e faz outros links, sabe? Tipo, tudo acontece ao É mesmo isso, tempo. mas isso é exatamente, foi um estudo de construção da dramaturgia. Eu queria trabalhar com a ideia de fragmento na dramaturgia e ir contando a Uhum, história de outra forma, assim, que não essa ideia linear, né? Vou contar sim. realisticamente, assim. Então, tem essa ideia de fragmento, de passagem de tempo, mas isso tudo Sim. foram escolhas mesmo, né? Escolhas Aham, dramaúrgicas, né? Escolhas sim. conscientes. Maravilhoso. Acho que eu vou pular pro próximo. Tudo bem? Bora. Você tem alguma pergunta para algum tópico? Você preparou alguma coisa? Não? A gente vai seguir esse aqui Alguma mesmo. Vamos pergunta? seguir esse, Ainda né? não. Ainda Tá não. bom. Fechou. É... Ah, o próximo é o que temos feito para continuar acreditando na arte que a gente faz, mesmo nessa conjuntura? Essa é uma pergunta para Eu, nós tam- dois, né? eu também não sei. Essa é para nós dois. Eu também não, cada um na sua conjuntura, né?
O que é que tu tem feito? Cara, eu tenho estudado, viu? Eu Olha tenho aí. tentado estudar bastante para descobrir, sabe? Porque, assim, quando a gente acha que, nossa, agora eu me achei, né? Tô no meu caminho, nossa, tô no meu dharma, sei lá, tô no meu propósito. Aí vem a vida ou vem suas questões e pá! Será que é isso mesmo que você quer? Será que é nisso que você acredita? Sabe? E não é só do que você tá fazendo, é de como você tá fazendo, sabe? Então eu tenho experimentado é, algumas vias, assim, sabe? A leitura, o assistir, sei lá, entrevistas, escrever bastante para deixar brotar para externalizar o que está se passando aqui, sabe? As reflexões que eu estou fazendo, e que consequentemente isso vai para minha dança, sabe? Eu digo vai para a dança porque é meu ofício agora, né? Eu estou no balé da cidade e eu danço coisas lá, né? Mas para além disso, a gente é um indivíduo e é um artista à parte de qualquer corporação, de qualquer caixa, né? Então, apesar de que, sendo um indivíduo, mesmo nas corporações, mesmo nas companhias, o indivíduo ele também ele tem a contribuir, sabe, com aquela lida assim, com o espetáculo. Então, eu estou muito nessa descoberta, assim, sabe, experimentando criar, escrever coisas sobre espetáculos ou não, ou escrever coisas sobre conceitos que eu desde quando eu comecei a dançar penso, por que isso está vindo à tona agora, sabe? Tentando fazer cursos. Eu acabei ontem foi a última aula, ontem não, quinta-feira, a última aula de um curso que eu estava fazendo sobre psicanálise, relacionada com, ele faz uma relação de Freud, Duchamp e a arte. E eu fui super cabeçudo, assim, para mim, né? Que eu saí da academia faz muito tempo. Então, faz 8 anos já. Então, para mim, foi tipo, caramba, explodiu, assim, sabe? É muita coisa que a gente devia ter conhecimento, sei lá, na educação básica, sabe? Para a gente começar de outro lugar, sabe? Pensar a arte ou pensar o que seja da nossa vida a partir de outro lugar, tendo essa consciência, sabe? Científica, sabe? Assim, comprovada, tipo, esclarecida através de pensadores e de livros, etc. E da teoria, né? Teoria entre muitas aspas. Então é isso, assim, não tenho feito, nossa, eu estou fazendo tal espetáculo. Eu tenho dado aula, assim, eu dei um workshop agora para uma galera via Zoom e estou bolando o próximo módulo. E também isso é uma forma de investigar os estados. Como é que eu faço para ou dar estímulos ou dar ferramenta para as pessoas chegarem nesse estado ou não é uma estética, porque quando fala estética parece forma, né? Mas nesse estado corporal, nessa fisicalidade, sabe? Como de alguma forma, por algumas vias, seja pelo esporte, seja pelo meu brincar quando criança ou quando adolescente, eu cheguei. Hoje eu sinto no meu corpo tal coisa, eu sinto que eu uso essa via para me mover. Como que eu faço as pessoas entenderem o que eu quero passar, dando ferramentas muito visuais, sabe? Muito acessíveis. Por isso que eu falo que o workshop é para qualquer pessoa, porque é justamente isso, é tentar fazer, passar o que eu estou pensando e a pessoa genuinamente encontrar aquele estado, sabe? Que não vai ser o mesmo estado, mas vai ser uma ferramenta para a pessoa usar. Então, tá, assim, agora, atualmente, o que eu tenho feito é, tipo, criar o caos dentro da minha arte, sabe? Para tentar entender o que vai nascer daí, sabe? E não é tipo, você é iluminado. Não é isso. É tipo, eu preciso fazer um brainstorming do que tudo que tem aqui, sabe? De possibilidade, de habilidade, enfim. Que massa, Marcinho, muito massa. Eu penso também, eu tenho feito um exercício parecido, né? Eu sempre pensava assim, que, conhecimento é poder, né? Então, o que eu tenho feito é estudar. Na verdade, eu sempre fiz isso,
e agora eu feito ainda mais. Assim. Tenho feito várias atividades, várias ações de trabalho e tudo mais, mas o tempo inteiro tenho tentado me manter lendo, estudando, conversando com colegas, trocando mesmo com alguns colegas, para que em um determinado momento essas coisas continuem, para poder acreditar na possibilidade de mudança, né? De poder mais na frente também, pensando no panorama que a gente está vivendo, poder mais na frente também continuar contribuindo para algum tipo de mudança. E isso, consequentemente, tem a ver comigo, né? Ou seja, eu também estou mudando na medida em que eu estou refletindo tudo isso criticamente, né? Então, acho que esse momento tem sido isso. Eu tenho tentado estudar muita coisa. Aí, óbvio, né, que a minha área de concentração, vamos dizer assim, é a arte. Então, eu tenho estudado muita coisa no campo da arte, tenho visto muita coisa, tenho trocado com outras pessoas para poder continuar acreditando nessa possibilidade de transformação que eu acho que a arte traz e ainda acredito nisso. Então, como você lançou essa pergunta, né, para a gente continuar acreditando, então eu acho que quanto mais conhecimento, né, quanto mais essa reflexão crítica que a gente faz sobre tudo, mais poder, mais empoderamento. E aí, na medida que você se empodera, você vai, você pode promover transformação, mudança, e que não é sozinho, né, exatamente junto com as pessoas, mas há um movimento também seu de identificar isso, de tomar consciência disso, porque tem gente que não tem consciência e vive de uma forma mais alienada, né? Então, eu acho que quando eu digo conhecimento é poder, é nesse lugar mesmo de ficar refletindo criticamente sobre as coisas para poder se empoderar e também empoderar o outro, né? Nesse momento, eu acho que tem sido muito isso também. Eu tenho dado aulas, tenho feito trabalhos de criação com grupos, com artistas, do ano Sim, passado para cá, né? Da pandemia. maravilhoso. Não, que bom. Bom ouvir também isso. É, não, e é muito. Às vezes fica parecendo que a gente. Para mim, não, né? Tipo, a gente tá. Eu entendo o que você quer dizer com isso, mas às vezes quando a gente fala que o conhecimento ele traz esse lugar da reflexão, parece que a gente está dizendo que eu me torno superior. Não, é porque o conhecimento ele é ciência, ele é comprovado, sabe? Existiu uma empiricidade, não sei se existe essa palavra, uma empiricidade, existiu um estudo, existe comprovações de que essas coisas acontecem, sei lá, em, são áreas do conhecimento, né? E a dança, depois que eu comecei a pensar, acho que foi Marcelo Sena uma vez que falou para mim que a dança é uma área do conhecimento, lá quando eu estava no experimental. E eu fiquei pensando sobre isso, caralho, é real, né? Tipo, não é um, um evento à parte da nossa vida, assim, sabe? É tipo, isso vai ficar registro e a gente está estudando isso, a gente está falando sobre isso. Por isso muito que eu estou tentando fazer essas lives, ler essas coisas, escrever o que eu estou escrevendo, sabe? Porque estudar, principalmente ciência, psicanálise, bom, as coisas, Freud, né? É, é estofo, né? Vira estofo para a gente se manter lúcido, né? Eu acho. E Sim, sim. tendo mais propriedade no que a gente está falando e fazendo, sabe? E óbvio E eu que acho isso vai para também. nossa. Não pode falar, mas sim, desculpa, te interrompi. E óbvio que isso vai para nosso fazer artístico, né? Não tá nada, tá. É até uma coisa que eu ia falar que é aquela questão da teoria e prática, né? Depois que me falaram que não existe teoria e prática, tá tudo junto. Quando a gente está lendo, a gente está passando para o corpo, quando a gente está dançando, a gente também está teorizando, a gente está pensando sobre, tá tudo junto. Então, não tem o que discutir. Tudo que eu leio, que eu faço, que eu penso, que eu converso, tá no meu corpo, tá na minha existência, sabe? Sim. Sim, é a tal da praxis, né? Que a teoria e a prática elas estão juntas. Eu acho que a diferença é só quando a pessoa ela tem consciência desse movimento. Por exemplo, você fala tudo isso de uma maneira consciente.
né? Você já consegue olhar para a teoria, para a prática, para a experiência mais científica e a mais empírica, porque nem sempre o conhecimento ele é tratado como ciência, né? Às vezes tem coisas que são tratadas com ciências que são comprovadas, tem coisas que são conhecimentos que não são comprovados, mas também são conhecimentos. E aí eu acho que também eu estou tentando. Aí quando eu penso no lugar artístico, que é um lugar às vezes que traz um universo da subjetividade, às vezes a gente olha para a arte e não trata a arte como ciência ou a arte como saber científico, porque não está comprovado daquela maneira como ciência é comprovada, né? Como fórmula. Um mais um é dois. Então eu Completamente. acho que exatamente. Então, eu acho que a gente tem feito esse exercício, inclusive nesse tipo de movimento, que é de se encontrar e conversar, e de saber da experiência do outro, saber da vida do outro, ou de legitimar a existência do outro e a experiência do outro. Isso é exatamente o movimento contrário, né? Que é de dizer que esse conhecimento prático, mesmo que ele não esteja comprovado como fórmula, ele é conhecimento. Ele é conhecimento, ele pode ser repassado, ele pode ser multiplicado, ele pode ser questionado, né? Tudo bem, tá tudo dentro. Mas ele é conhecimento, né? E aí eu penso, quando eu falo disso, eu penso muito nas as coisas que eu venho lendo muito sobre ensinamento prático, né? As experiências populares, que as experiências dos mestres populares, elas não são tidas como experiências científicas, né? Comprovadas cientificamente. E ali tem uma experiência, uma sabedoria que é da vida, que é do convívio, que são dos conflitos, que são das contradições, que são também dos acertos. E eu acho que em arte isso me interessa muito. Né? Me interessa Aham. muito quando eu vou trabalhar com grupos, com artistas, saber da vida de cada um, saber do repertório de cada um, saber de onde cada um vem e de como cada um vai fazer a sua leitura de mundo naquele trabalho. E não ficar reproduzindo os códigos, as formas, por um valor estético que é considerado. Ah, e a dança tem muito, por a dança ser muito visual também, né? A dança que a gente faz, a dança contemporânea, que carrega muito da forma, da visualidade, do treinamento técnico. Às vezes isso fica em primeiro lugar. Durante muito tempo isso ficou em primeiro lugar, né? E eu acho que está rolando um movimento de que isso é o lugar, é o modo como a gente mostra. A gente mostra tecnicamente, a partir do domínio corporal que a gente tem, a partir da produção de formas também, né? De construir formas no espaço, na cena, no espetáculo. Mas tem outras camadas que são importantes e que estão sendo ditas ali que são mais subjetivas. Que aí eu faço o link Não com aquilo menos que a gente importantes, conversou né? lá no início. E aí eu faço o link com aquilo que a gente conversou lá no início, assim, né, no espetáculo mesmo, no livro de estimação, que é às vezes você toca o outro por um lugar abstrato, por um outro lugar que não é tão óbvio e tão imediato assim, né? E eu acho que a arte tem esse poder, né? De fazer com que as pessoas se identifiquem de várias maneiras, se a obra é aberta para isso, né? Então, cada vez mais valorizemos esses conhecimentos que são práticos, né? Das pessoas que têm que estão aí na vida e que têm a experiência de vida para repassar, para partilhar. Sim, muito, muito precioso esse saber, né? Isso que você falou é muito bem sábio de ouvir, assim, sabe? Muito legal. Acho que a gente passa para o próximo. Acho que foi legal falar sobre isso, né? Eu também, quando eu Muito bom. li, antes de começar, eu pensei, nossa, será que eu vou saber responder? Né? Então, é muito importante falar sobre isso, porque eu acho que é o que a gente vem se debruçando. É aí que está a mudança das coisas. E pensando na cena mesmo, né? Acho que está todo mundo muito atento para produzir a cena agora a partir desses lugares, das singularidades dos artistas, né? Da produção de conhecimento prático, não só do tecnicismo. Sim, Mara. Acho que é a última. Cadê?
Por quê? Essa é babado. Por que que a gente continua fazendo o que a gente faz? Quer começar? Quer começar? Essa é eu, mas assim, eu acho que a gente continua fazendo o que a gente faz porque a gente acredita no que a gente faz, porque a gente gosta de fazer o que a gente faz, porque a gente quer continuar fazendo o que a gente faz. Eu acho que é mais, não sei, fiquei pensando, é simples, né, assim, não é tão complicado. Eu eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse que não fosse dentro da área artística. Mas talvez porque eu construí esse caminho, bem dolorosamente, mas construí esse caminho de consciência de que esse espaço é o espaço que eu habito. Não que eu não possa fazer outra coisa, né? Poderia fazer uma outra coisa em algum outro tipo de situação. Às vezes o caminho vai para outro lado. Mas eu, por acreditar nesse caminho, persisto nele. Então eu acho que a gente continua fazendo o que a gente faz porque a gente acredita nisso, né? Quer dizer, aí eu estou falando por mim. Eu faço porque eu acredito, Uhum. porque eu me identifico, porque eu gosto, porque eu me realizo, né? Então esses Sim. são talvez os primeiros lugares, assim. Mas não sei, e tu? Uhum. Não, completamente. Assim, eu vi agora que eu pulei uma, né? Na real. Tu viu aí, né? Que eu pulei uma. Oi? Não. Foi. Tinha uma aqui que era falar sobre ser multiartista, né? E você acabou tocando agora sobre isso, né? Não é que a gente não possa fazer outras coisas, né? Não é que é menos legítimo ou é mais frágil fazer outras coisas. Inclusive, você é uma pessoa que eu acho que se alimenta demais de muitas coisas, sabe? De vertentes para construir a sua cena, né? Então, o que eu. E agora? E agora? Gente, tem uma cachorrada aí do lado de você que tá Tá muito difícil de ouvir? mais ela. Peraí. Vai parar, já. Cala a boca, menino! Traz ela pra É, ela na tela, que depois ela fica calma. é que chegou um carro, aí o carro passa nas pedras, né, faz Ah, barulho, aí ela se agita. Melhorou um pouquinho? Eita, não. Agora eu tá vou. diminuindo. Pode falar, eu tô te ouvindo. Não, fechou. Bom, por que eu continuo fazendo? Cara, assim, eu tenho tido muito a impressão de que, sei lá, por exemplo, as coisas que aconteceram na minha infância ou na minha adolescência. Mas agora não tá não pra ouvir. Ela tá bem no microfone aqui pra você. Tá mesmo. Babado. Não, vamos tentar agora. A gente É não. muita cachorrada. Eu fico, eu fico pensando hoje em dia, assim, quando passa o tempo e eu fui me distanciando da minha infância ou das coisas que aconteceram na minha adolescência, eu vou encontrando, eu vai ficando mais nítido o que aconteceu, sabe? Quais foram os gatilhos que foram criados na minha personalidade mesmo, na minha memória. Então, por exemplo, essa coisa de lembrar muito da sua obra, do Negro de Estimação, veio assim, quando eu reassisti, vieram algumas coisas, mas agora pensando, parece que eu tô mais lúcido pensando sobre isso, sabe? Então, caramba, é tipo, por isso que eu fui conectado com aquilo, sabe? Porque eu vi uma possibilidade, eu consegui enxergar uma via de tocar as pessoas, de, sei lá, é meio
utópico, mas é isso, né? Querendo ou não, de mudar o mundo através de arte, sabe? De fazer, de criar público, de criar pessoas mais pensantes, sabe? Assim, então, vem muito daí. Eu lembro, eu falei acho que isso num vídeo que eu postei no Instagram, que eu agora eu lembro exatamente a primeira vez que eu vi uma quadrilha junina. Que em Recife puta merda, é evento, né? É uma puta manifestação. E eu lembro do som que fazia a percata, sabe? O chinelo das pessoas, sabe? Na quadra da Bocumboco lá no Ibura, tipo, eu lembro do figurino, da música, Romaria, tipo, cara, do figurino, das cores, sabe? Então, de alguma forma, eu tenho a impressão, e isso é bem, como é que eu posso dizer? Parece místico, mas é que de alguma forma a sua memória. Existe algum gatilho dentro da gente, talvez, sei lá, de, não sei, de nascença ou alguma coisa lhe puxa para esse estímulo, sabe? Esse estímulo externo chega, às vezes já existe um desejo de fazer aquilo ou de se conectar com aquilo, sabe? Então, óbvio, agora eu faço o que eu faço porque eu também construí essa minha jornada, sabe? Tipo, quando eu decidi em 2009 ser bailarino, eu fazia 3, 4 horas por dia, então eu construí isso, eu quis muito isso, né? E 10 anos depois eu tô aqui falando com você sobre, tipo, eu nem não me imaginava, mas a gente constrói isso, né? A gente, tipo, rala, a gente come linóleo, a gente lê coisas, a gente renuncia coisas, né? Então eu vejo por esses dois lados, assim. Tem uma coisa que é mais que eu não consigo definir o que é uma empatia ou uma conexão que eu tenho com esse fazer, que eu também não vejo, tipo, de outro jeito, assim. E também tem essa coisa do que você falou da jornada, né? A gente, tipo, ralou pra construir isso, né? É isso que você fala, né? A partir do momento que a gente escolheu isso também como profissão, esse lugar como profissão, a gente foi construindo essa trajetória, né? E não é que não é que a gente foi construindo, não, a gente está construindo, a gente está Uhum. realizando, né? Mas é isso, eu acho que há um lugar de realização profissional. Eu me realizo profissionalmente. Eu gosto de estar produzindo com as pessoas, eu gosto de estar pensando subjetivamente, eu gosto de estar, por mais que as pessoas achem que a gente é maluco, mas eu Aham. gosto de estar pensando dessa forma maluca mesmo. Eu vejo o mundo assim, né? É isso que eu estou dizendo, uma trajetória que foi construída dessa forma. E Uhum. eu acho que o que eu faço é trabalho, porque eu acredito na Completamente. potência de transformação que isso tem, de multiplicação que isso tem também. E trabalho não é só Uhum. apertar a máquina. Trabalho também é pensar nessa esfera que a gente pensa, né? Então, eu me realizo profissionalmente. E aí, por isso que eu acredito no que eu faço. Sim, total. Acho que Kiran tinha comentado aqui uma coisa que era filosofia também é ciência, né? O campo do pensamento ele também é ciência. Eu sinto Exato. que várias vezes, em vários momentos da minha curta carreira, da minha curta jornada assim com dança, com pensamento em arte, eu fico tentando achar essa forma de comprovar por que o que eu faço é legítimo, sabe? Por que o que eu quero com a minha arte é legítimo. Tipo, tem coisa que eu não preciso provar, sabe? Mas em alguns momentos da minha vida eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para essa pessoa que o que eu estou fazendo é importante? Não é para a pessoa, né? Na verdade, é primeiro explicar para a gente, porque isso nasce daqui, né? Às vezes ninguém está se incomodando com isso, mas eu às vezes fico incomodado, sabe? Porque às vezes parece que precisa comprovar alguma coisa, sabe? E é Eu muito acho desse que lugar. eu não tenho preocupação com a comprovação. Eu não tenho essa preocupação. Por mais que eu acho. A gente, se eu estou pensando aqui junto contigo, a gente quer ser reconhecido pelaquilo que a gente faz por conta de a gente entender se aquilo que a gente faz provoca algo em alguém.
né? Se aquilo faz sentido para outras pessoas, talvez como faça para a gente. E aí eu acho que quando vem, por exemplo, quando você chega para... Olha, lá em 2007 eu vi uma coisa sua que me tocou de alguma forma, isso para mim é uma resposta, assim. Eu digo, nossa, então sim, isso se comunica, isso dialoga, isso provoca, né? E provoca pela identificação, mas pode provocar também pela repulsa, né? Pode ser alguém que não se identificou, mas se sentiu provocado e a partir daquela não identificação foi refletir alguma coisa, ou foi produzir alguma outra coisa. Mas eu acho que o reconhecimento não é pelo ego simplesmente, não é pela vaidade, é pela necessidade de da gente entender se o que a gente está fazendo ela faz sentido para os outros, né? Já que a gente De se encontrar doa, eco, né? De se dá encontrar eco, eco, né, no que a gente está fazendo. exatamente, Uhum. encontrar eco, exatamente. E aí, como o Kiran falou, filosofia é ciência. Então a gente está produzindo reflexão e é reflexão a partir de uma prática. Não é a fórmula exata, mas é reflexão a partir de uma prática. E aí, Uhum. senão a gente também menospreza a prática. Sim, Então eu acho que, completamente. sei lá, a minha preocupação não é comprovar para ser legitimado, mas é comprovar para que aquilo possa ser multiplicado, né? Comprovar sim, não é nem comprovar a palavra certa, é registrar. Acho que é registrar para que aquilo possa ser multiplicado, para que aquilo possa criar eco, como você falou, possa dialogar com alguém, né? Seja pela identificação ou pelo contrário também, né? Porque a gente não produz coisas para que as pessoas necessariamente gostem. Elas podem também não gostar, mas isso também é uma forma de produzir algum tipo de conversa, né? Sim, total. Não, muito rico isso. Acabou que a gente misturar os dois tópicos foi maravilhoso, assim, né? Para a gente falar sobre isso. Inclusive, tipo, eu acho que muitas das coisas que a gente conversou aqui, que eu externalizei, eu nem imaginava que eu pensava assim sobre isso, né? Isso que é foda do diálogo, sabe? Porque a gente vai ouvindo o outro e a gente vai falando pra gente mesmo, sabe? A gente vai concluindo com a gente mesmo, ou problematizando para nós mesmos, sabe? Tentando entender para nós mesmos. Isso é rico demais, né? No diálogo. Isso que tu falou do tópico anterior, só uma que foi sobre como que era mesmo? Da Multiartista, sobre multiplicidade, né? encontrar. Uhum. Eu acho que isso é muito interessante de pensar isso mesmo, assim. Eu acho que a multiplicidade na nossa profissão, ela também está vinculada ao interesse por outras linguagens, né? Fazer com que as linguagens se comuniquem ou que a gente consiga expandir uma forma de se expressar. Sei lá, nossa área de atuação é a dança, vamos dizer. Mas por que que a dança não pode se expandir e dialogar com outras áreas? E por que que também você desenvolver outras habilidades, né? Eu penso a dança conjunto com o teatro muito. Voltou?
Nossa, tem uma bugada aqui de meia hora. Estás me ouvindo? Tô. É, a tua internet ficou ruim, assim, no final. Aí eu resolvi sair. Mas eu estava falando exatamente de pensar a linguagem de uma forma mais expandida. E aí, por que não podemos ter habilidades com outras linguagens, fazer outros trabalhos, né? A gente sabe qual é o nosso lugar de atuação, mas por que não a gente também ter outras habilidades que se comunicam, né? Porque no meu caso, assim, você falou, né, que eu faço muita coisa, me alimento de várias formas. E aí eu me alimento de várias formas porque essas habilidades estão integradas, né? Eu tenho uma formação com teatro, com dança, atuo com criação, mas atuo na área pedagógica. Mas todas elas vêm de uma mesma raiz, que é o trabalho de cena, que é o trabalho que eu sempre desenvolvi como artista, né? E aí eu vejo isso como ramificações, assim, eu não vejo nada contrário, sabe? Sim, total. É, não, agora eu falei, né, antes, né, que tô experimentando tudo, assim, sabe? Escrever, desenhar, ler, falar, sabe? Fazendo live, porque tem muita coisa inquieta, né? E acaba que é isso. E muito sabe isso que você falou do registro, né? Está registrado, vira conhecimento, vira ciência, né? Isso que a gente está fazendo aqui é construindo conhecimento, é construindo, abrindo janelas, sabe? Legitimando a nossa fala de alguma forma, né? E a Sim, fala de quem se apropriar disso, de quem tiver acesso, né? Acho que é isso. que massa, é isso mesmo. Acho que deu uma hora. Eu queria só, para finalizar, que a gente falasse um espetáculo. Isso eu nem pensei nisso, mas E, um espetáculo. eita, eu também não. Um espetáculo. Ah, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que foi muito foda para mim ter esse contato. E quando eu entrei no Balé da Cidade, a gente fez um jeito de corpo. Eu estreiei no Balé da Cidade em um jeito de corpo, que é assim, de uma Lindo. preciosidade, é lindíssimo da Morena Nascimento. E é muito gostoso de dançar e tem muitas questões nele. E Caetano, né? Puta merda, eu vi esse cara cantando e dançar a música dele, foi tipo surreal, assim, sabe? E tá Nossa, entrando no Balé da Cidade, nossa, foi uma enxurrada pra mim. só ícones, só ícones. Total, Caetano, esse, Morena, Dade. exato. Tô te ouvindo. Voltou. Tô aqui. Fechou. Acho que é isso, espetáculo. Ah, mas tu falou do jeito de corpo, é isso? Que eu só perdi o finalzinho. O jeito de corpo. Esse, acho que eu tava falando que me representa demais, essa obra, Sim. sabe? Eu também fiquei pensando, quando tu falou um espetáculo, eu fiquei pensando, são, são muitos trabalhos que eu vi, assim, que para mim são referências, e trabalhos que eu fiz também. Eu vou um pouco como você. Tem um trabalho que eu dançava, que ele é muito marcante para mim também, que chama As Visagens de Quaderna ao Sol do Reino Encoberto. O título é quase uma tese, né? Mas é um espetáculo do grupo Grial de dança, que eu dancei durante 7 anos. E de todo o repertório que eu dancei, que foram vários espetáculos, esse era o espetáculo que eu mais gostava e que eu também dizia que eu queria ver como público. Mesmo se eu não dançasse, era um trabalho que eu queria ver como público. Então, para mim é muito marcante, porque eu acho que eu ia adorar assistir. É um trabalho muito lindo e com música ao vivo, com música gravada, com objeto, com artes visuais, com teatro, com dança, era feito na rua.
é um trabalho muito forte, assim, que eu acho que Massa. reúne um pouco também como eu penso essas linguagens todas juntas, sabe? Dança, teatro, coisa popular. E era muito bom de dançar. Maravilhoso. Acho que agora é um artista. Um livro eu não vou ter, eu não tenho hoje livro, mas um artista ou uma artista. Um artista é muito difícil para mim achar um, viu? Esse é Sim. um exercício muito grande, porque eu gosto de muitas. É muito difícil, mas eu vou trazer um artista que, que me toca muito, assim, pela trajetória dele e porque sempre que eu via dançando, eu me tocava muito profundamente. Eu não sei muito explicar por que me tocava. Que é o Ismael Ivo. E, e eu respeito muito a trajetória dele. Admiro, assim, eu não tinha nenhum tipo, tive um contato pontual profissionalmente com ele, mas nunca tive nenhum tipo de aproximação grande. Então ele é dessas figuras que para mim são figuras meio míticas assim. Sim. E porque eu acho que ele dizia muito quando ele se movia. Uhum. E, e por mais contradições que possa existir na vida dele, né, ele como pessoa, porque eu ouvia das pessoas as contradições e as coisas todas, mas eu acho que ele cumpriu uma função linda, né, na vida dele, assim, de dedicação ao palco, como um homem negro, gay, tantas coisas. E aí tem muitas camadas simbólicas Aham. que tocam, mas eu, Sim. eu gostava muito de vê-lo dançando. E aí eu trouxe ele. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ser dirigido por ele durante quase 3 anos. E é verdade, essa trajetória é muito bonita, né? Assim, numa época que era difícil falar sobre e dançar muitas coisas, ele foi um ícone mesmo, né? E legitimou muita gente, né? Isso é bem foda. Eu vou trazer, veio agora na cabeça, assim, o Ai Weiwei. Ou é Ai Weiwei ou é Ai Weiwei. É um chinês, se não me engano, nem lembro se ele é chinês. Mas opa, acho que a internet deu uma. Não, tô aqui, tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo também. Ah, bom, só tinha dado uma travada. Não. O Ai Weiwei. Ele é um chinês, se não me engano, eu assisti uma. Assisti não, eu fui numa exposição dele aqui em São Paulo. Uma vez ele fala sobre coisas importantíssimas, assim, sabe? Sobre a China. E ele é um cara que eu admiro pelo peito que ele teve de enfrentar o governo, de enfrentar, sei lá, a justiça, de enfrentar muita gente por causa da arte que ele queria fazer, das questões que ele queria abordar, sabe? E ele é um cara muito simples, assim, sabe? De postar stories bem assim, sabe? Tipo, a gente vê arte nas coisas que ele faz, até nos stories dele, sabe? É muito legal. E tem coisa interessante de assistir, assim. Legal. Acho que é isso. Não conheço, vou procurar, quero conhecer. É massa. Acho que é isso, né? Eu não tenho um livro. Você tem um livro? Um Ó, livro eu livro, não. eu tenho lido muita coisa. Eu não tenho um livro marcante, assim. Quer dizer, devo ter, mas eu não conseguiria lembrar de um livro marcante. Mas eu vou dizer o livro que eu estou lendo agora, que é um livro que está me instigando bastante, assim, porque é exatamente perceber uma outra forma de existir e de produzir arte. Eu estou lendo o livro da J. Mombassa, que é o Não Vão Nos Matar Agora. E é uma artista que eu conhecia pela performance, né? E agora lendo os escritos dela é muito interessante, assim, de perceber
outras existências, outra forma de pensar e de discordar de algumas coisas e também de endossar outras. Tem sido uma leitura bem instigante. Mas é o que eu estou lendo agora. Maravilhoso. Tá bom, eu não tenho, me fugiu tudo que eu. Porque as coisas que ficaram marcadas para mim, eu falei de outras vezes, e agora não tenho nada que me venha assim, sabe, para indicar. Tal. Então eu não vou ter, hoje eu não vou ter. Para indicar, eu acho que é mais difícil também, né? Porque a gente deve ter tido leituras, outras leituras assim. Uhum. Ah, poderia indicar um. Lembrei de outra. Tem Fala. um livro que chama Ensinando. Peraí, deixa eu lembrar. Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, que é de uma escritora negra chamada Bell Hooks. E ela tem sido publicada aqui no Brasil, tem uma série muito grande de vários livros dela, mas esse eu acho bem especial, assim, inclusive tem a ver com tudo que a gente conversou hoje, né, assim, que é essa coisa da valorização do conhecimento prático, como saber e tal. Sim, maravilhoso. Depois eu vou pedir para você escrever para mim, para eu lembrar. E tu me lembra É também isso. do Tá, artista que você falou. sim, tá bom. Acho que é isso, Clebinho. Massa. Obrigado, de verdade. Assim, foi muito, muito foda revisitar tudo que eu pensava sobre o artista que você é, sobre a sua obra e a gente conversar sobre assuntos que eu acho bem importante de falar. Assim. De verdade, muitíssimo obrigado. Obrigado também, querido. Obrigado mesmo pelo convite e pela conversa, né? Agora bora conversar Sim, mais. sim, total. Sim. Obrigado, queridão. Um Um beijo, beijo fica enorme. bem, Ana. Beijo na bebê.